Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Bélgica Liga Ju para a quinta rodada, temos a equipe do Clube Brugge contra a equipe do Westerlo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 16 avos de final, temos a equipe do Huddersfield contra a equipe do Manchester City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Real Betis contra a equipe do Nottingham. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Braga contra a equipe do Feyenoord. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Estrela Vermelha contra a equipe do Celtic. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Dinamo Zagreb contra a equipe do Fenerbahçe. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Malmo contra a equipe do Ludogorets. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Nice contra a equipe da Roma. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 16 avos de final, temos a equipe do Porto Vale contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 4-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Espanha, La Liga, sexta rodada, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Rayo Vallecano. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Espanha, La Liga, sexta rodada, temos a equipe do Real Sociedade contra a equipe do Mallorca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, nas quartas de final, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Bolívar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 16ª rodada, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 16ª rodada, temos a equipe do Vasco contra a equipe do Bahia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, as quartas de final, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as quartas de final, temos a equipe do Once Caldas contra a equipe do Independente Del Valle. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da terceira rodada, temos a equipe do Deportivo Pasto contra a equipe do América de Cali. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.